Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, esta Goticler e hoje trago-vos mais um vlogmas. Até agora está a correr bem, estou a conseguir publicar todos os dias, o que é perfeito. Apesar de conseguir arranjar ideias para gravar, está difícil. Sério, vocês não têm noção do difícil que tem sido para mim decidir o que gravar para cada dia. Tenho gravado 2, 3 vídeos por dia para conseguir, mas está complicado, está difícil. Relativamente ao vídeo de hoje, temos uma tag, e uma tag bastante diferente. Eu vi esta tag no canal do Books and Beers, ou Books, a Baby and Less Beer, pronto, é o Books and Beers. Não é original deles, é uma tag que eu depois, pronto, vou deixar o link do vídeo deles, eles explicam de onde é que viram. Eu tenho aqui as perguntas em inglês, por isso vou tentar fazer a tradução o melhor que eu conseguir. Aquilo que eu não consegui traduzir, pronto, as perguntas vão estar todas aqui na descrição. E porquê que é uma tag diferente? Primeiro porque não tenho que ir buscar livros à estante, o que é ótimo, e depois porque é uma tag filosófica. A tag chama-se A Filosofia de Ler, tem 20 perguntas, e vamos ver se eu consigo responder a todas da melhor maneira possível. E acho que ao ser estante de literatura, há certas coisas aqui nestas perguntas que para umas pessoas podem não ter sentido e para mim podem, por isso, bora lá. Primeira pergunta. O que é mais importante? Uma boa personagem? Um bom enredo? Ou a mensagem? Ora bem, primeiro para mim é importante que o livro tenha um bom enredo. Se o enredo não for bom, não me vai importar minimamente se há boas personagens ou se há uma mensagem na história. O enredo precisa de ser bom. É quase obrigatório haver um bom enredo para que uma história seja boa, para que um livro seja... como é que eu vou dizer? Para que a leitura seja prazerosa, para que consigamos entrar na história, para que seja fácil de ler o livro. Porque se o enredo não for bom, então não vamos a lado nenhum. Mas é importante que o livro tenha algum tipo de mensagem. Obviamente, grande parte dos livros nós não conseguimos perceber qual é a mensagem que querem passar. Grande parte deles. Se calhar, quando estamos de literatura, temos uma percepção um bocadinho diferente das histórias e dos livros e conseguimos, se calhar, chegar à mensagem mais rápido. Livros que podem parecer não ter nenhum tipo de mensagem, até podem ter, menos thrillers e terror. Eu acho que esses normalmente não têm mensagem nenhuma. Mas pronto. E aqueles romances fofinhos, acho que pronto, alguns livros têm mensagem. E quando são livros que é quase obrigatório que tenham mensagem, é bom que ela seja explícita e que se consiga compreender no final. Mas para mim não é o mais importante. Uma boa personagem. As personagens têm que ser bem construídas. Uma personagem vazia não vai dar favorecimento nenhum ao livro, à história. E o enredo pode ser muito bom, mas com personagens vazias torna-se bastante complicado haver um bom desenvolvimento da história. Quando uma personagem é vazia, quando uma personagem não tem conteúdo, é quase impossível realmente a história ser boa. Infelizmente tenho encontrado bastante disso. Não agora na fase final do ano, mas no início do ano encontrei vários livros com personagens vazias e fico triste quando isso acontece, porque realmente não aportam nada para a história. Pergunta número 2. Devemos ler livros com ideias ou opiniões com as quais nós não concordamos? Eu acho que sim. Eu acho que isto insere-se muito naquilo de sair da nossa zona de conforto. É óbvio que para mim, por exemplo, sair da minha zona de conforto é ler terror, por exemplo, ou ler poesia. Mas isto não significa que haja opiniões diferentes ou ideias diferentes, obviamente. Mas quando são livros de temas mais fortes, sei lá, violência, religião, política, desse género de literatura, independentemente de estarmos de acordo ou não com as ideias e com as opiniões, acho que é importante lermos, até porque como é que nós vamos poder discutir um tema quando não temos a noção do que vem do outro lado, não sabemos o outro lado da história.
é sempre importante conhecermos os dois lados e por isso mesmo ler então livros com opiniões e com ideias diferentes daquelas que nós temos. Acho que é bastante importante e acho que acontece com todos nós. Muitas vezes vamos ler um livro, não fazemos ideia do que se trata e quando damos por ela estamos a ler um livro completamente fora da nossa zona de conforto, com temas que nós provavelmente não buscaríamos ler, não procuraríamos, com ideias e com ideologias completamente diferentes, mas que a própria história se torna boa e por isso sim, para mim é realmente importante e devemos ler. É óbvio que aquelas pessoas que não se sentam confortáveis não são obrigadas a ler, mas acho que é importante lermos todo tipo de livros, independentemente de estarmos ou não de acordo com as ideias e com as opiniões que vêm expressas no livro. Pergunta número 3. Ok, eu peço desculpa que eu estou a fazer a tradução no momento. Com os avanços tecnológicos, com o avanço tecnológico, qual é que achas que vai ser o papel dos livros deve ser na sociedade? É assim, eu acho que daqui a uns anos, já se começa a notar, mas daqui a uns anos acho que os livros vão se tornar, não digo escassos, mas até porque acho que para mim isso não deveria acontecer, porque eu quero trabalhar na área, não é? Mas acho que grande parte das pessoas vai começar a procurar mais os livros digitais, ou uma grande maioria, não quer dizer que sejam todas, eu pessoalmente prefiro comprar livros físicos, pronto, mas acho que vai haver uma procura maior pelo livro digital, até provavelmente pelo audiobook. Acho que o livro físico vai ter um papel mais importante a nível do ensino, e eu espero que sim, apesar de que agora, mesmo na faculdade, trabalhamos muito com o computador, mas a nível de literário é essencial termos o livro em mão para podermos compreender, para podermos trabalhar sobre ele. Acho que é extremamente importante. E muito provavelmente, não digo num futuro próximo, mas num futuro mais longínquo, o livro físico será mais para colecionadores, que eu enquadro nessa. Eu prefiro 1000 vezes comprar um livro físico e ler um livro físico do que ler um e-book. Mas acho que será um pouco isso. Acho que vai haver já está a começar a existir uma grande alteração na procura do livro. Há mais procura do livro digital do que do livro físico. Para mim é uma pena. Acho também que se as próprias editoras se disponibilizarem a fazer uma publicação de baixo custo e a baixarem o valor dos livros, acho que a venda de livro físico vai aumentar, mas lá está, isso são coisas que têm que ser alteradas e que nem sempre se consegue, que é preciso muito tempo para que essas alterações sejam inseridas na sociedade editorial, que eu espero que sejam inseridas dentro de pouco tempo, como foram noutros países. Espero que em Portugal isso também aconteça mais proximamente. Pergunta número 4. Achas os sumários, as reviews e a arte nos livros algo importante para a escolha do livro a ler? Ora bem, eu já comprei, já foi mais o tempo de comprar livros pela capa. Já o fiz mais, agora não tanto. Para mim as sinopses são importantes. Se eu achar que uma sinopse não me chama a atenção, eu provavelmente não vou comprar o livro. As reviews nem tanto. As reviews normalmente, quando são livros que eu não estou a conseguir avançar muito, vou ler as reviews. Passou-se. Provavelmente vou ler as reviews para ter uma ideia se sou a única que não está a entender a história. Mas não sou de ir ler reviews antes de comprar um livro ou antes de começar a ler um livro. Aquilo que vejo sim a média de classificação no Goodreads, por exemplo. Isso sim vou ver. Apesar de que muitas vezes sou enganada por essas médias de classificação, como no caso da última casa em Dale Street, que fui extremamente enganada porque a pontuação era muito boa e o livro foi péssimo. Mas pronto. Mas sim, acontece bastante ir ver a pontuação e ler as sinopses. Para mim a capa
É assim, se uma capa não for atrativa também, às vezes não vamos logo ao livro, obviamente. Mas não é um ponto de referência para a compra de livros, a capa. A sinopse sim, e a média de classificação, às vezes também. Mas pronto. Ora, pergunta número 5. Should one ever skim or scan a book? Skim or scan? Ora, o que é que isto significa? Skim or scan? Isto tem a ver com... tipo, deixar um livro por ler? Eu não percebo. Será? Skim or scan? Assim, scan. O que é que isto significa? Desculpem, people, mas eu não percebo nada. Ok. Ler na diagonal. Ok. Ler na diagonal e utilizar a palavra-chave para ler os livros de uma forma mais rápida. Eu não faço. Eu detesto. Eu filo. Devo ter feito para aí 2, 3 vezes isso. Leitura sem ser para a faculdade. Talvez uma vez. No 1984. E na última casinha deles fui lá 2 vezes. Porque não estava a conseguir. E saltei partes do livro também. E li um pouco na diagonal. E em muitas leituras para a faculdade obrigatórias, mais a nível de textos técnicos e não tanto de ficção, mas livros técnicos, sim, fiz muito isso. Mas eu não acho que se deva fazer. Eu acho que devemos, se não estivermos a conseguir avançar na leitura, se não gostarmos do livro, é preferível dar DNF do que ler na diagonal, porque depois não vamos conseguir dar uma boa opinião sobre ele porque passamos à frente, literalmente. Pergunta número 6. A leitura deve ser sempre prazerosa, enjoyable, não sei se é essa a palavra, satisfatória. Eu penso que sim. Eu acho que se nós não estivermos satisfeitos com a leitura, se não estivermos a gostar, se não estivermos a aproveitar a leitura, devemos simplesmente dar DNF no livro. Acho que não devemos estar a ler um livro por obrigação. Óbvio, no meu caso, faculdade, acontece muito, mas se estivermos a ler como um hobby, por prazer, sem ser obrigatório, por algum motivo, se não estivermos a sentir-nos confortáveis com a leitura, se não gostarmos, devemos simplesmente deixar de lado, sem dúvida alguma. Penso que sim. É importante ser well read, bem lido. Eu imagino que isto esteja relacionado com o ler, sei lá, clássicos, ter muito conhecimento. Eu não acho que seja importante. Acho que, dependendo da nossa área, neste caso, eu vou falar uma parte mais particular de estudo, se formos falar um pouco numa área de estudos, por exemplo, no meu caso de literatura, é importante lermos textos técnicos, textos clássicos, termos conhecimentos literários, mas no meu caso, que sou estudante de literatura, mas de uma forma geral não acho que para ser um bom leitor seja necessário ser conhecedor de teorias literárias de autores, sei lá, como os formalistas russos, como, sei lá, Dostoiévski, por aí fora, Platão, Aristóteles. Acho que não é importante termos conhecimento dessas obras, nem acho que seja importante lermos os grandes clássicos da literatura, apesar de que eu sou a primeira pessoa a dizer que eu deveria ler os grandes clássicos da literatura, e é uma coisa que eu quero fazer, não agora, porque não tenho esse tempo, mas num futuro ler os grandes clássicos da literatura. Eu aqui falo de uma Odisseia, de uma Eneida, uma Ilíada, mas lá está, eu estou dentro da área, eu já tenho algum conhecimento sobre essas obras, de alguma maneira,
e ter a possibilidade, e obviamente que no meu caso eu quero conhecê-las, mas não acho que qualquer outro leitor para poder falar de livros tenha que ler esse tipo de obras. Não, não acho. Não acho que seja importante. Qual é o teu processo de compra de livros? Para ser sincera, compro o que me apetece. Não tenho um processo de compra. Tenho tentado não comprar tanto, para ser sincera, tenho tentado. Compro única e exclusivamente aquilo que eu sei que vou gostar, ou aquilo que me chama mais a atenção. Não compro por comprar, há muito tempo que já não faço. Não compro pelo autor. Compro se achar que, por exemplo, se a sinopse me chamar a atenção, se for um livro que tenha opiniões muito boas não, mas que seja, se calhar que haja um certo hype no livro. Algumas vezes acontece-me isso, ter aquela vontade de comprar para ver se é bom, que é raro acontecer, mas normalmente não tenho um processo específico de compra de livros. Coloco os livros que eu acho que serão interessantes para mim para ler nas minhas listas de compras, na Book, por exemplo, e depois vou vendo aquilo que quero, se realmente quero algum daquela lista ou não, e pronto, é por aí. E compro se quiser, por exemplo, eu agora há um livro que eu quero muito comprar, que é a segunda edição, o segundo livro na edição dos Mina Lima do Harry Potter, mas isso lá está, tem uma questão de colecionador e não de vou comprar porque quero ler as edições todas. Não, tenho 4 edições diferentes de Harry Potter e quero concluí-las às 4 edições, se entretanto saírem em Portugal, não estou a ver isso acontecer, mas pronto. E é mais por aí. Qual é que é o teu processo de leitura? Não tenho processo de leitura. Não tenho. Não tenho realmente processo de leitura nenhum. Leio quando tenho tempo, quando posso, quando tenho vontade, quando me sinto capaz de compreender o que estou a ler. Porque se não me sinto capaz, então é preferível não ler. Como é que tu usas aquilo que leste? Ora bem, grande parte das minhas leituras não tiro nada para a minha vida cotidiana, ou quase nada. Utilizo muito a leitura para a nível profissional, obviamente. O canal e o blog têm crescido e sei que também crescem pelas leituras, pelas publicações que faço. E nesse aspecto a leitura é importante. A nível educacional, sim, aí sim, utilizo bastante aquilo que leio como forma de apoio para avaliações, para trabalhos, etc. Por exemplo, a História da Minha Moça, tive que utilizá-lo e vou voltar a utilizá-lo para fazer trabalho de literatura. Pronto. Utilizo mais a nível educacional do que a nível pessoal. Sim. É raro. É raro tirar uma percepção, uma ideia para usar na minha vida. Quase inexistente isso. Pergunta número 11. Se pudesses fazer um download de um livro para o teu cérebro, continuarias lerias na mesma esse livro? Não sei. Talvez leria, sim. É daquelas perguntas que eu não sei muito bem como responder. Se eu pudesse fazer um download de um livro para o meu cérebro, se eu voltaria a ler, se eu leria, acho que sim, porque acho que termos lá está, é como a história dos audiobooks. Ouvirmos um audiobook e ler o livro físico, ou ler o livro, é completamente diferente, porque a percepção que temos é diferente. Não é mesmo? Pergunta número 12. Qual é que é a tua visão sobre fazer uma releitura? Eu faço releituras. Acho que muitas vezes começamos a gostar de um livro quando lemos uma segunda ou uma terceira vez. E depois há aqueles livros que são os nossos bebés, distante, que temos vontade de voltar a ler, sim. Harry Potter, por exemplo, li uma vez, quero voltar a ler, sem dúvida alguma. Os livros da Tânia Dias, a série Broken, quero reler. O Ressurgir dos Eternos Titãs também quero reler, se conseguir até o final do ano, melhor ainda. Já não é a primeira vez. Por exemplo, o Crepúsculo já o reli para aí 3 vezes. E não me importo voltar a ler. E há outros livros que gostaria, sim, que eu voltaria a ler. O Mortal Instruments, os 2 primeiros livros, já os reli.
A segunda leitura é sempre diferente, a perspectiva que temos na segunda leitura é diferente. Vamos apanhar coisas que não apanhámos antes, por isso há coisas que são mais. Há coisas que vale a pena fazer as leituras, sim. Onde é que eu estou? Ok, pergunta número 13. O que é que faz um livro um bom livro? E pergunta número 14. O que faz de um livro um mau livro? Um bom livro, um bom enredo, personagens bem construídas, um bom desenvolvimento da história e um bom final. Sem dúvida alguma. O que é que faz um mau livro? O contrário disto. Sem dúvida alguma. Um enredo mau, sem contexto, um final desnecessário, personagens vazias, não haver contextualização, não haver um bom desenvolvimento da história, tudo isso faz um mau livro. Sem dúvida alguma. Pergunta número 15. Como é que te sentes sobre não finalizar um livro? Quando não estou à vontade com o livro, quando não estou a gostar da leitura, prefiro deixar o livro do lado, dar DNF e não terminar. Acho que não há mal nenhum nisso. Se um dia quiser dar uma segunda chance, dou, se não, fica por ali. Tenho vários nessa perspectiva. Por exemplo, o Mein Kampf, li até meio do livro e não consegui finalizar. Por exemplo, o Dom Quixote tem 200 e tal páginas lidas e não consegui acabar. Estamos a falar de um livro de 1300 páginas, por exemplo. Tenho livros assim, tenho livros nesse... Passei isso, que não consegui finalizar, e acho que não há mal nenhum nisso. Pergunta número 16. Deve a vida pessoal do autor ter interferência ou ter importância no livro, para a leitura de um livro? Não. Não acho que seja importante. Acho que devemos ler o livro pelo livro, não pela vida do autor. Porque se formos tentar fazer a ligação entre as histórias que esse autor escreve com a sua vida pessoal, vamos perder a vontade toda de ler, porque grande parte das vezes não tem ligação nenhuma. São poucos os autores, e eu aqui já falo um bocadinho por conhecimento, mas são muito poucos os autores que escrevem usando referências pessoais. Muitos poucos. Aqueles que o fazem conseguem disfarçar tão bem essas referências de vivências pessoais que nós nunca iríamos saber que essas mesmas referências fazem parte, estão presentes no livro. Por isso eu não acho que a vida do autor seja importante para uma leitura, para fazermos uma leitura. Pergunta número 17. Se pudesses ler só um género para durante o resto do tempo, qual seria? Fantasia. Todo o tipo de fantasias. Sem dúvida alguma. Para mim, é... fantasia. Só podia escolher um, fantasia. Se pudesse escolher dois, fantasia de distopia. Mas a fantasia, para mim, é um dos melhores. É o género que me sinto mais confortável a ler. Pergunta número 18. Alguma vez leste ou lês livros em que não sabes nada sobre ele? Sim. Grande parte das vezes. Grande parte das vezes vou ler um livro que não faço ideia de que é que se trata. E não tenho problemas nisso. E acho que torna a leitura mais divertida. Não sabemos nada do livro. Claro que a meio da leitura às vezes vou procurar porque não estou a perceber absolutamente nada. mas pronto. Sim, faço. E muitas vezes, grande parte das vezes. Então ultimamente nem sala. Ultimamente leio mais livros que não sei nada sobre eles do que livros que sei minimamente de que é que se trata. Pergunta 19. Qual autor, género, série ou cultura tu não consegues entrar? E porquê? Autor... Chagas Freitas. É a realidade. Não... Tenta aí, não dá. Não consigo perceber. Não dá, não consigo perceber. Pronto, nem o livro, nem o porquê daquelas escritas, nem nada, não consigo. Género poesia, custa muito. Apesar de eu gostar mais, poesia e terror. Acho que entre os dois o terror é o pior, sem dúvida alguma. Custa muito, tenho vários livros aqui que os quero ler muito e que não consigo, ainda não consegui pegar. Séries provavelmente Game of Thrones, que tem 2 livros, tem o primeiro e o segundo livro e que ainda não consegui pegar nele. Não sei porquê, mas não consegui ainda, mas hei de pegar. Cultura,
cultura não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. E última pergunta. Achas que toda a gente devia ler? Porquê? Sim, acho que sim. Acho que a leitura é algo bastante importante na vida de uma pessoa, numa sociedade. Acho que não ter conhecimentos literários, mas ao menos ler alguma coisa. Não digo que ler tudo e mais alguma coisa, mas procurar um género que se goste, ler alguma coisa, ler algum livro. A leitura faz uma pessoa feliz, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer à minha mãe que ela, se quer distrair, que pegue num livro e que leia, tem carradas deles aqui em casa que pode pegar. Ela não consegue. Ela começa os livros e não os consegue acabar. Ela começou, por exemplo, o Moldeador Deus, do Nicholas Sparks, e não conseguiu acabar, porque é um livro com uma história muito forte, mas pronto, não conseguiu acabar. Depois houve outro livro qualquer. Qual foi? Não me lembro. Houve um livro também de um autor português que ela tentou ler, não conseguiu, nem acabou. Acho que o único livro que ela leu do início ao fim foi O Se Eu Ficar, de Gail Forman. E gostou, tanto que eu tive que comprar o segundo livro por causa dela. Eu também gostei, mas ela gostou mais que eu. Mas acho que sim, acho que toda a gente devia ler pelo menos um livro na vida, porque ia ver aquilo que todos nós sentimos com a leitura. E pronto, foi esta a tag. Coitadinho, meu Deus do céu, 26 minutos de vídeo. É realmente um vídeo difícil de gravar rápido. Mas acho que é isto. E a leitura é importante, a literatura é importante na vida de uma pessoa. Mesmo que não se esteja habituada, acho que é importante pegar num livro e ler e ter um bocadinho de liberdade, de calma. Porque eu, pelo menos, sinto-me calma quando leio, sinto-me descontraída e distraio-me com as horas, deixo as horas passar. E acho que isso é importante de vez em quando fazermos isso na nossa vida. E pronto. Por isso, só, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. E vemo-nos no próximo Vlogmas. Tchau!